Aqui nesse vídeo eu vou falar tudo sobre os principais orixás da mitologia Yorubá, focando, é claro, na história deles e na própria mitologia. Então, vambora! Começando pelo Oxóssi, pelo Senhor da Floresta e das Matas, o Senhor da Caça, aquele que conhece as trilhas e o segredo de cada mata. Ele é filho de Iemanjá e de Oxalá, sendo assim ele é irmão também de Ogum, Xangô e às vezes, dependendo do conto, de Exu também, compartilhando com ele a sua força e a sua astúcia. Só que o Oxóssi tem algo que é bem único dele. Ele compartilha com os animais da floresta cada uma de suas qualidades. Dizem, por exemplo, que ele é tão forte quanto um leão, silencioso como um tigre, ágil como um leopardo, ele se esconde como um tatu, corre como um coelho, escala árvores como um macaco. Mais do que apenas conhecer os animais e também proteger eles, sendo seu guardião, o divide com eles a sabedoria e o conhecimento das florestas. O culto de Oxóssi lá na África meio que quase desapareceu, porém ele ganhou um novo fôlego no Novo Mundo, principalmente em Cuba e no Brasil. Na Bahia, inclusive, dizem que ele seria um grande rei de Quetu, só que Quetu, na verdade, foi invadida e destruída lá no século XX pelo rei Daomé, e todos os iniciados de Oxóssi acabaram sendo sequestrados ou capturados, levados no Brasil e em Cuba como escravos. E com isso, é claro, também trouxeram o culto de Oxóssi. E quase tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo eu tirei de um livro chamado Mitologia dos Orixás, que inclusive eu vou deixar no comentário fixado junto com alguns outros links para caso você queira saber mais sobre a mitologia dos orixás. Só de você usar esses links já vai estar me ajudando pra caramba. Não esqueça também de compartilhar o vídeo, deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse, hein? Por aqui, os devotos de Oxóssi costumam usar uma corrente ou um colar que é azul esverdeado. A quinta-feira seria o dia dele, e os símbolos conhecidos seriam o ofá, que na verdade é um arco e flecha desenhados, né? Seriam forjados em ferro, apesar que hoje em dia eu acho que usam até outros materiais. Durante as cerimônias a ele ocorre uma dança que imita sempre uma caça, desde o início, que é a perseguição ao animal ali, até o momento de atirar a flecha. Para agradar o Oxóssi é oferecido um prato, normalmente que contém feijão ou também miúdos de carne. E a sua saudação é um forte o quê? No Brasil também ocorreu o chamado sincretismo, porque quando os escravos vieram para cá, para eles continuarem venerando o Oxóssi sem serem perseguidos, eles acabaram meio que ligando ele a um símbolo do catolicismo, que é o São Sebastião. Por curiosidade, São Sebastião foi um oficial que serviu a guarda pretoriana em Roma, só que ele também era muito cristão e por causa disso ele foi perseguido pelo imperador ali no momento. E mesmo quando ele foi achado e foi descoberto, ele ainda assim disse que era cristão e por causa disso ele foi levado até um tronco onde recebeu tiros de flecha. E mesmo ainda totalmente ferido, ele conseguiu sobreviver e foi levado até o imperador novamente. E de novo, ele afirmou que era cristão e por causa disso acabou sendo morto e também martirizado como um santo, São Sebastião. Uma das histórias de Oxóssi conta que o Olofim Ododua estava fazendo uma festa ali em seu palácio, a chamada Festa dos Novos Inhames. Só que o rei tinha esquecido de fazer uma oferenda às Yami Oxorongá, as grandes feiticeiras, e elas ficaram extremamente bravas com isso. E enquanto isso, lá no palácio, que estava tudo correndo bem, tinha muitas pessoas no salão, o rei estava todo elegante no seu trono, quando de repente apareceu um pássaro gigantesco ali, sendo um sinal de que tinha algo muito errado. Esse pássaro, é claro, tinha sido enviado pelas feiticeiras. O rei resolveu então chamar os melhores caçadores ali da região para que pudessem lidar com aquele pássaro. Só que nenhum daqueles caçadores conseguiu acertar sequer uma flecha nele. Atiraram 20, 50, 100 flechas e nada de acertar o pássaro. Até que então foi a vez de um chamado Oxotacanxoxo. Só que esse daí, a mãe dele estava tão preocupada que resolveu ir até um babalaô para ver o que ela poderia fazer para ajudar o seu filho. E no momento da consulta foi dito que o seu filho estava entre a vida e a morte. Ou melhor, entre a riqueza e a fama, ou a morte. O que diferenciaria se ele iria para um lado ou para o outro seria uma oferenda que a mãe poderia fazer. Tudo para as Yami Oxorongá. A mãe então, seguindo o conselho do babalaô, foi até lá, pegou uma galinha e ofereceu para as feiticeiras. No exato momento que o Oxotacanxoxo estava prestes a tirar a sua flecha, a mãe dele gritou com todo o coração do mundo que o peito do pássaro aceite esta oferenda. No momento que o caçador atirou sua flecha, ele acertou o pássaro e ele caiu morto no chão. Então a galera começou a gritar que o Oxô é grande, que o Oxô é guerreiro, que o Oxô é espetacular. Oxóuxi, Oxóuxi. Então Oxotacanxoxo passou a se chamar Oxóssi, o grande herói que matou o pássaro. Oiá, ou Yansan, na mitologia Yorubá, seria a deusa dos fenômenos climáticos, como furacões, tempestades, relâmpagos, trovões.
e várias outras coisas. Ela também tem ligação com o fogo, com a liderança feminina e também com o poder de seduzir. Se você prestou atenção na lista de poderes dela que eu falei aqui, você vai perceber que combina muito com a Tempestade dos X-Men. Isso porque, e foi até um inscrito aqui do canal que falou em um vídeo de mitologia Yorubá que eu fiz aqui, inclusive eu indico vocês verem caso vocês queiram se aprofundar mais na mitologia. A Tempestade de X-Men é basicamente a Oya ou a Yansan, foi inspirada nela. Até mesmo nos desenhos no universo de X-Men, a Tempestade é chamada de deusa, muito provavelmente por causa disso. Bem, a Yansan é a deusa ou a orixá que as mulheres procuram quando tem algum problema. Ela gosta muito de uva e normalmente é representada com 9 redemoinhos, isso porque 9 é o número sagrado dela. Ela também usa um turbante que meio que imita chifres de búfalo, isso porque, segundo algumas histórias, quando ela se casou com Ogum, que é um dos esposos que ela teria se transformado em um búfalo. O nome Oya seria de um rio que tem o mesmo nome lá na Nigéria, onde ocorre até hoje em dia um culto a Yansan, que é o rio Níger. Seus símbolos seriam a espada, o Eru-Exim, e as suas oferendas seriam acarajé, ecuru e abará. Yansan também é uma divindade das águas, assim como Oxum e Iemanjá, mas ela se destaca muito mais mesmo nos fenômenos climáticos, principalmente com os ventos. Isso porque ela também é uma esposa de Xangô, e como Xangô é um deus das tempestades, meio que a Yansan seria os ventos que vêm antes da tempestade. E assim como a deusa Obá, a Yansan também tem alguns poderes sobre os mortos. Isso porque ela teria recebido do próprio Xangô a missão de guiar as almas até o pós-vida, ou também, segundo algumas histórias, por ser muito agradável com o Omulu, uma das poucas que foi agradável com ele na verdade, o Omulu teria dado para ela um certo poder sobre os espíritos dos mortos, ou sobre os Eguns também. Inclusive, ela teria recebido de Oxóssi o Eru-Exim, que é um Eruque especial usado, como eu disse, para espantar os espíritos malignos. O nome Yansan é um título dado a Xangô para o Oya, que significa basicamente a mãe do céu rosado ou a mãe do entardecer, já que Xangô achava que ela era tão radiante quanto o fim do dia. Os africanos sempre saúdam a Yansan antes das tempestades, pedindo para que ela acalme o Xangô, o deus das tempestades, e que interceda por eles e que proteja eles. Xangô, por sua vez, disse que quem lembrasse de cultuar as suas esposas como Yansan seria poupado de sua fúria. Algumas pessoas acham que Yansan significa mãe dos filhos, mas esse não é o verdadeiro sentido do nome. E uma das lendas sobre Yansan, ela não conseguia ter filhos e foi até um babalaô para pedir ajuda. Ele disse que se ela fizesse sacrifícios certos, ela conseguiria. O problema era que ela não respeitava um tabu alimentar, o que impedia que ela comesse carne de carneiro. O babalaô então pediu para que ela fizesse um sacrifício com 18 mil búzios, que seriam muitos panos coloridos e carne de carneiro. Depois ele preparou um remédio com a carne e disse para Yansan que ela nunca mais comeria daquele jeito. Os panos seriam oferecidos como sacrifício. Yansan fez tudo como foi orientada e algum tempo depois deu à luz a 9 filhos, o número místico de Oya. A partir daí passou a ser conhecida como Yaomomezan, que quer dizer mãe dos 9 filhos. No candomblé, Yansan é representada pelas cores rosa e vermelho terra, enquanto na Umbanda suas cores variam entre coral e amarelo. No Brasil, muita coisa sobre suas origens e regências foram meio que trocadas, mas na mitologia Yorubá, ela é uma divindade do vento e das águas, casada com Xangô, o senhor dos raios e tempestade. Em Cuba, Yansan é ligada com Santeria, com as imagens católicas de Nossa Senhora da Candelária, a padroeira das Ilhas Canárias, e a Santa Teresa de Lisieux. A festa dela é no dia 2 de fevereiro, que no Brasil ela também acabou sendo ligada a Santa Bárbara, que é a madrinha do Corpo de Bombeiros e padroeira dos mercados. Ela é comemorada no dia 4 de dezembro, na festa de Santa Bárbara da Igreja Católica. Oxum seria a dona das águas doces, assim como a Iemanjá é dona das águas salgadas. Inclusive, a Oxum seria filha dela. É ligada ao amor, à riqueza, à prosperidade, à fertilidade e à beleza. Oxum também é a deusa do rio do mesmo nome na Nigéria e é super adorada nas cidades que ficam perto dos rios. Durante a festa anual, ela escolhe uma das mulheres dançarinas para baixar sobre elas. Essas mulheres ganham novos nomes em homenagem a Oxum e depois passam a ser consultadas como curandeiras. Como orixá do amor, Oxum é descrita como uma mulher linda, charmosa e sedutora. É geralmente representada como uma mulher negra deslumbrante, usando joias e roupas douradas, e sempre com um espelho em uma das mãos. E algumas histórias dizem que ela tem cauda de peixe, tipo uma sereia. Oxum foi a segunda mulher de Xangô, e também viveu com Ogum, Exu, Oromilá e Oxóssi, segundo algumas histórias. Com a diáspora africana, a figura de Oxum foi levada para as Américas e passou a ser adotada em algumas tradições,
como o candomblé brasileiro e a santeria cubana. No voodoo haitiano, ela também é sincretizada com Erzuli, que também é uma deusa das águas e do amor. Aqui no Brasil, ela também é sincretizada, como é o caso de Nossa Senhora. Na Bahia, por exemplo, ela é ligada a Nossa Senhora das Candeias ou Nossa Senhora dos Prazeres. No sul do Brasil, é muitas vezes associada a Nossa Senhora da Conceição, enquanto no centro-oeste e sudeste ela pode ser sincretizada tanto com Nossa Senhora quanto Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Oxum, como outros orixás, tem o seu número, que é o 5, a sua cor é o amarelo e o seu metal é o ouro ou bronze. O pavão e o abutre são os animais sagrados para ela. Oferendas para ela normalmente incluem coisas doces, como mel, hidromel, vinho branco, laranjas doces, abóbora e perfume. Segundo alguns itãs, um dia Orunmila resolveu dar um passeio e acabou vendo uma mulher muito bela. Orunmila ficou impressionado com a sua beleza e mandou o Exu, que era o seu mensageiro, perguntar quem era ela. Exu se apresentou, perguntou o nome da mulher e ela respondeu. Ela se chamava Iemanjá, a rainha das águas. Exu voltou e contou para Orunmila, que logo mandou chamar Iemanjá para conhecer o seu palácio. Iemanjá não foi para lá imediatamente, mas com o tempo acabou indo visitar Orunmila. O que aconteceu lá dentro do palácio não dá para dizer exatamente, ninguém sabe, mas o que se sabe é que Iemanjá ficou grávida depois dessa visita e teve uma menina linda. Essa menina passou a morar com Orunmila. Exu foi buscar ela e foi procurar os sinais no corpo da menina, como marcas ou caroços na cabeça, e ele encontrou, confirmando que a criança era mesmo filha de Orunmila. A menina então foi morar com ele, que a mimou demais e fez tudo o que ela queria. Por isso, ela cresceu cheia de vontades e de vaidades. Seu nome era Oxum. Oxalá ou Obatalá é um dos orixás mais importantes que tem. Ele seria filho de Olorum, ou Olodumare, o próprio deus supremo dos Yorubá. Ele recebeu do seu pai a missão de criar e moldar a própria terra, e ele recebeu algumas coisas para isso: um saco de terra, um calanguinho, ou um lagarto, e uma galinha. Então ele pegou esse saco de terra, desceu dos céus, no que até então seriam apenas as águas primordiais, e nelas ele derramou a terra, e depois soltou a galinha para ciscar e espalhar a terra. E depois soltou o calanguinho para testar e andar sobre a terra para ver se estava tudo bem firme. Então, depois de criar o mundo em si, Olodumare pediu para que o seu filho criasse os homens. Então ele primeiro modelou o corpo do homem e da mulher e depois colocou as cabeças, e por isso que ele é chamado de dono das cabeças. Aí um detalhe que tem algumas histórias que do lado dele, enquanto ele modelava os humanos, estava o Exu, que inclusive aprendeu também a como modelar a humanidade, porque ele ficou observando ali o Obatalá. E outra história ainda que é bem interessante: quando o Obatalá foi criar o mundo e ele estava com as coisas ali segurando tudo, meio que ele acabou se embriagando e esqueceu de criar a terra. Então quem pegou e criou tudo foi o Odudua, o outro orixá. O Olorum então, vendo que o Odudua tinha criado o mundo sozinho, tornou ele o senhor da terra. E o Obatalá foi punido tendo que criar os humanos. Só que como ele ainda estava meio bêbado, ele acabou criando alguns meio coxos, uns sem braços e uns sem pernas, se tornando assim o patrono dessas pessoas. Em outro Itã ainda, que seriam as histórias míticas dos Yorubás, o Obatalá meio que acabou salvando o mundo de ser destruído. Isso porque os orixás fizeram uma reunião e esqueceram de chamar a Iemanjá, que ficou extremamente zangada e resolveu inundar o mundo todo. Só que o Obatalá ficou sabendo, foi lá, pediu para que ela recuasse, e a Iemanjá, por respeitar o Obatalá, acabou recuando na sua decisão de inundar o mundo. O Obatalá é o senhor de tudo que é branco, é o dono dos sonhos e é ele que faz eles acontecerem. Os olhos dele veem tudo. Ele é o orixá mais respeitado e, segundo alguns, o mais poderoso do panteão dos orixás. É o criador, pacificador, ele é sereno e tem a paz e tem o poder de criar várias coisas. Em santeria ele acabou sendo sincretizado com Nossa Senhora da Misericórdia, mas também pode ser ligado com o próprio Jesus Cristo. Suas oferendas incluem várias coisas: caracóis, galinhas brancas e vários alimentos brancos, mas o importante é que o alimento nunca deve ser salgado. Omulu, Chapanã ou Sapatá é o senhor da terra. Ele seria filho de Nanã, que é um dos orixás mais antigos que existem. Inclusive, na verdade, ela teria vindo de um outro povo, né? Não dos Yorubá, mas depois a gente fala disso. Bem, ele também é filho de Olodumare, e segundo alguns itãs, a Nanã acabou se apaixonando pelo Olodumare e acabou fazendo meio que uma poção para que ele se apaixonasse por ela. E por ela ter feito isso, o Omulu acabou nascendo com várias feridas pelo corpo, isso porque a Nanã teria quebrado algumas leis naturais. Como ela não aguentou ver o seu filho sofrendo, ela pegou ele, ainda criança, ainda bem bebê, e deixou à beira-mar. E lá ele foi pego pela Iemanjá, que cuidou e adotou o garoto.
O nome de Obaluaê explica os seus domínios. Se você traduzir, vai dar algo mais ou menos como o Senhor da Terra, ou Filho do Senhor. Ele é irmão de Ossain e de Oxumaré. Ele tem um enorme poder sobre as curas e sobre as doenças. Ainda segundo outras histórias, ele teria ganhado essas feridas ao morar nas matas enquanto ainda era criança, porque ele procurava emprego de casa em casa e ninguém oferecia para ele. Então ele resolveu ficar lá pelos matos mesmo. E por causa das plantas e dos galhos em que ele batia seus pés e seus braços, ele acabou ganhando todas essas feridas. E lá mesmo, uma voz acabou dizendo para ele algumas poções, alguns remédios para alguns tipos de doenças específicos. E depois ele acabou salvando o próprio vilarejo que desprezou ele por causa desses remédios. O Mulu também teria alguns domínios sobre os espíritos, já que ele mesmo acabou dando um pouco desse domínio para Yansan. Aqui no Brasil, ele acabou sendo sincretizado com a história de São Lázaro, por causa que os dois têm feridas no corpo. Ananamburucu, ou vários outros nomes, é uma divindade muito importante da religião Voodoo antes de ser da religião Yorubá, mais especificamente dos povos Fon de Benin. Ela também foi incorporada no panteão dos orixás quando meio que os dois povos acabaram se trombando. Ela é considerada a criadora do universo na mitologia Fon, e o mais interessante de tudo é que ela não precisou de nenhum parceiro para isso. Ela mesma tinha características masculinas e femininas e gerou sozinha dois deuses gêmeos, Mau e Lissa, que são cultuados como uma divindade andrógena, conhecida como Maolissa. Depois do nascimento de seus filhos, Nanã se afastou da criação e deixou tudo para os dois resolverem. Essa divindade é muito respeitada nas religiões da África Ocidental, especialmente entre os próprios Fon, mas também entre outros povos como Iwi, o Togo ou os Akans, além de reverenciada na própria Nigéria, entre os Yorubá e os Igbo. Quando o comércio de escravos estava a todo vapor, a crença em Ananamburucu se espalhou e chegou até as Américas, especialmente nas ilhas do Caribe, Haiti e Suriname, e também, é claro, nas comunidades do Brasil. Ananamburucu foi incorporada na religião Yorubá há séculos, quando o povo Nagô conquistou o povo de Dahomey, hoje sendo a República de Benin. Eles meio que incorporaram ali, algumas divindades dos seus antigos inimigos. Ela ficou sendo considerada a mais velha de todas, associada às águas paradas, aos manguezais, à lama dos pântanos e também à própria vida, e também à morte. É normalmente descrita como uma mulher idosa, vestindo roupas nas cores de lilás, anil e branco. Uma das lendas sobre a criação dos seres humanos envolve a Nanã contando para o próprio orixá supremo, que seria o Olorum, que desse a Oxalá a tarefa de criar um modelo para o homem. Oxalá tentou de tudo, usou vento, madeira, pedra, fogo, azeite e até vinho, mas nenhum desses materiais deu certo. Então, Nanã foi com toda a sua sabedoria e retirou um barro do fundo do lago em que morava. Esse barro ela deu para Oxalá, que finalmente conseguiu fazer o modelo dos homens e das mulheres. Depois disso, Olorum soprou o modelo e deu vida para eles, assim, criando os primeiros humanos. Em outra história ainda, quando Ananã acabou abandonando o Omulu à beira da praia e ele acabou sendo salvo pela Iemanjá, Oxalá ficou sabendo da atitude de Nanã e a condenou a não ter mais filhos. Ele a expulsou de seu reino e mandou que ela morasse em um pântano escuro e sombrio. Há ainda uma outra lenda que conta que um dia os orixás se reuniram para discutir qual deles era o mais importante. A maioria escolheu Ogum, o orixá do ferro, que deu à humanidade o conhecimento das armas, mas Nanã discordou, e para provar que Ogum não era tão importante assim, ela torceu com as próprias mãos o pescoço dos animais destinados ao sacrifício do ritual. Por isso, os sacrifícios de Nanã nunca devem ser feitos com instrumentos de metal. Na mitologia de origem, o Obá pode ser vista como um interessante orixá que se alterna entre a força de uma guerreira e a ingenuidade de uma apaixonada. Isso porque, quando vamos à trajetória dela, vemos que é marcado por duas situações meio curiosas. Primeiramente, Obá é conhecida como um orixá muito poderoso, mesmo sendo feminina, ela tinha força suficiente para vencer vários orixás masculinos durante uma luta. Mas apesar disso, Obá viu um problema, e meio que isso incomodava ela, porque ela sentia que o Xangô, que era o seu marido, tinha mais vontade de ficar com as suas outras duas esposas, Yansan e Oxum. E por muito tempo ela se esforçou para chamar a atenção dele, preparando deliciosos pratos que pudessem aumentar o seu apreço. Entretanto, o Xangô era mais próximo a Yansan durante as guerras e não resistia aos mimos de Oxum. Um dia, cansada de ser tão subalterna assim, Obá resolveu perguntar a Oxum qual era o segredo que ela mantinha com um poderoso rei que era encantado por ela. Percebendo isso, Oxum já logo falou para ela preparar um amalá,
Yorubá, que era um prato que o Xangô gostava, só que no prato ela deveria colocar a própria orelha, como uma prova de que ela realmente gostava do Xangô. Bem, Obá, então, meio que acreditou nisso e já foi logo preparar o prato. Só que quando ele entregou pro Xangô, o Xangô viu que tinha uma orelha ali, ele achou aquilo extremamente nojento. E no momento que o Obá olhou para o Oxum e viu que ela tirou o turbante e estava mostrando as duas orelhas intactas, ela viu que tinha sido vítima de uma pegadinha. E mesmo sendo enganada, a insensatez de Obá despertou a ira de Xangô, e tanto Obá quanto Oxum acabaram sendo expulsas do reino de Xangô e se transformaram em dois rios que levavam seus nomes. Dessa forma, Obá é uma divindade sempre associada à força de transformação das águas em revolta. E no continente africano, o encontro entre os rios Obá e Oxum simboliza a verificação do mito que explica a rivalidade entre as duas divindades. Curiosamente, nos terreiros onde Obá se manifesta, suas devotas sempre dançam tampando uma das orelhas, ou com um pano ou com a mão. O Exu, que não é o diabo, antes que alguém pense, não tem nada a ver com o diabo, é o mensageiro dos deuses ou dos orixás. Ele seria o mais humano deles, o senhor do princípio e da transformação. É o deus da terra e do universo. Na verdade, Exu seria a própria ordem, aquele que se multiplica e se transforma na unidade elementar da existência humana. Exu é o ego de cada ser, o grande companheiro do homem no seu dia a dia. O Exu tem muitas características de trickster ou de trapaceiro, e meio que prega algumas peças, como por exemplo quando puniu dois fazendeiros. Esses dois aí, eles viviam se achando demais. Então o Exu resolveu dar uma lição neles. Bem, os dois fazendeiros eram pessoas péssimas e fizeram uma aposta um contra o outro. O primeiro venceria se o próximo homem que passasse pela região deles usasse um chapéu branco. O segundo venceria se o homem passasse com um chapéu vermelho. Então o Exu passou entre os dois, usando um chapéu que era metade branco e metade vermelho. Cada um dos fazendeiros viu uma cor e começaram a discutir, cada um falando que tinha vencido, até que os dois se atacaram e acabaram caídos no chão e sem vida. O Exu é um orixá antigo e muito importante. É um grande responsável por abrir caminhos, cuidar dos mercados e morar nas encruzilhadas. E tem uma figura bem complexa, sendo o primeiro dos orixás criados no universo. Na verdade, a história de origem dele é bem complicada, muda de acordo com a história. Segundo alguns, ele é filho de Iemanjá, outros de Oxum, ou na verdade ele simplesmente sempre existiu. O santo sincretizado com o Exu é o Santo Antônio. Exu é geralmente associado às cores como preto e vermelho, simbolizando a sua energia forte e intensa, também representado pelo símbolo do Ogó, relacionado ao órgão masculino. O Xangô é o orixá do trovão, é considerado o ancestral do povo Yorubá. Ele é o líder do panteão dos orixás e tem poder, é claro, sobre basicamente tudo que tem a ver com tempestade, sobre o fogo, percussão, a dança e a virilidade masculina. No Brasil ele é sincretizado com São Jerônimo, enquanto em Cuba é associado a Santa Bárbara. Disse que Xangô foi um grande rei Yorubá, filho de Oraniã, e que após a morte foi elevado ao status divino. Depois de divinizado, ele seria filho de Iemanjá e possui 3 esposas, Oiá, Oxum e Obá. E das suas esposas, Oxum é a favorita de Xangô, especialmente por ser uma excelente cozinheira. Obá meio que acabou sendo odiada pelo negócio da orelha que ela fez ali, e já Oiá, a terceira esposa, foi a única que aprendeu os segredos de magia poderosa de Xangô. Ela, por exemplo, sabe soltar fogo pela boca também. Xangô é frequentemente retratado com um machado duplo em sua cabeça, 6 olhos e em algumas representações até com 3 cabeças. O seu animal simbólico seria o carneiro, cujos berros lembram o som do trovão. Suas cores são o vermelho e o branco, e seus servos são a Fefê, o vento, o Xumaré, o arco-íris, que tem a missão de levar água da terra até o palácio no céu. Xangô também é o responsável pela criação dos cultos de Egunguns, os espíritos ancestrais dos Yorubás. É o único orixá com poder real sobre os Egunguns. Como orixá da justiça, da retidão, do equilíbrio e da determinação, o Xangô tem um ódio profundo por mentirosos, ladrões e bandidos, e por isso a morte pelo raio é considerada vergonhosa. Se uma casa for atingida por um raio, isso é visto como uma casa marcada pela cólera de Xangô. O dono da casa deve pagar altas multas aos sacerdotes de Xangô que vêm até o local em busca dos Edunzará, que são as pedras do raio lançadas pelo Xangô durante o raio. Essas pedras são enterradas no local onde o raio atingiu o solo e são consideradas emanações do poder de Xangô. Para manter o poder dessas pedras, o sangue dos animais sacrificados é derramado sobre elas, sendo o carneiro o animal mais adequado para isso. O Ogum da mitologia Yorubá e também do voodoo haitiano seria um orixá que é extremamente forte e muito importante, ligado ao fogo, à metalurgia, à caça, à política e à guerra. Ele é o patrono dos ferreiros e geralmente é mostrado com alguns itens que são suas marcas registradas, como um facão, um sabre, rum e o tabaco.
Ele seria também, além de um ferreiro, ele seria um guerreiro e também um caçador. Meio que ele seria uma mistura do Ares e do Hefesto da mitologia grega. No Brasil, ele é muito associado ao São Jorge, que é um poderoso e vitorioso santo. E ele tem uma energia intensa, daquelas que podem ser tanto de proteção quanto de destruição, caso não sejam bem controladas. Ogum traz força, profecia, magia e tudo mais para quem precisa, especialmente quando se trata de alcançar algo importante, como um governo que atenda às necessidades da população. A história de Ogum começa em Ifé, a terra criada por Obatalá, onde os orixás e os humanos viviam de forma bem igual, trabalhando e caçando usando as ferramentas feitas de madeira, pedra e metal mole, o que tornava o trabalho bem difícil. Com o aumento da população, como ele estava escassa e era preciso expandir a área de plantio, os orixás se reuniram para decidir quem poderia limpar o terreno e aumentar a lavoura. O Sain, o orixá da medicina, foi o primeiro a tentar, mas o facão de metal era bem mole e não dava certo para o trabalho. Outros orixás tentaram também, mas ninguém teve sucesso. Foi aí que Ogum, que sabia do segredo do ferro, ficou quieto e apenas observando. Quando todos os outros já tinham falhado, ele pegou o seu facão de ferro e com ele começou a limpar o terreno. Os outros orixás ficaram extremamente maravilhados ao ver um facão tão forte. Ogum revelou que o ferro era o segredo passado por Orumilá. Todos os orixás ficaram com inveja, pois viram como o ferro poderia beneficiar a agricultura, a caça e até mesmo a guerra. Por muito tempo, os orixás pediram a Ogum que lhe ensinassem o segredo do ferro, mas ele ficou em silêncio. Até que em um certo momento, os orixás propuseram que Ogum fosse o rei em troca de ensinar o segredo do ferro. Ogum aceitou. Os humanos também pediram esse conhecimento, então Ogum passou a ensinar a forja, até que todos os caçadores e guerreiros tivessem suas ferramentas de ferro. Porém, o Ogum gostava muito de caçar, e um certo dia foi caçar e ficou muito tempo fora. Quando voltou, estava sujo e maltrapilho. Os orixás, vendo o seu líder naquele estado, não gostaram e decidiram destituí-lo do cargo. Ogum ficou decepcionado, pois havia sido o rei quando precisavam dele para o segredo do ferro, mas agora o desprezavam. Sentindo-se desvalorizado, Ogum se banhou, vestiu folhas de palmeira desfiadas, pegou suas armas e foi embora. Se retirou para um lugar distante chamado Ire, onde construiu uma casa debaixo de uma árvore chamada Oko, e lá ficou. E apesar de tudo isso, os humanos que aprenderam a forja com Ogum nunca esqueceram seu mestre. Todo mês de dezembro eles celebram a festa de Uide Ogum, os sacrifícios em homenagem aos caçadores, guerreiros e ferreiros e outros. Ogum, o Senhor do Ferro, continua sendo lembrado até hoje. Iemanjá, um dos orixás mais populares no Brasil, sendo muito associada aqui aos mares, à maternidade e à proteção dos marinheiros. É considerada a mãe dos orixás e tem uma grande importância nas religiões de matriz africana. Para os iorubás, ela era muito associada aos rios, fertilidade e a maternidade. Na verdade, quem cuidava dos mares lá é a mãe da Iemanjá, que é o Olokun, ou Olokun também, dependendo do Kun. Bem, aqui no Brasil ela passou a ser ligado muito à Virgem Maria e outras santas do catolicismo, o que explica algumas representações dela sendo branca. O dia de Iemanjá é comemorado no dia 2 de fevereiro. Para o povo Ebá, uma nação iorubá, Iemanjá era muito ligada aos rios e suas desembocaduras, ou seja, o ponto onde que os rios encontram o mar. Ela também estava conectada à fertilidade e à maternidade. Para os Yorubá, Iemanjá era orixá do rio Ogum, que associava mais à água doce. Existem várias histórias sobre a sua origem. Em algumas versões, ela é filha de Olokun, senhora do oceano e dos mares. Em outras, é filha de Olorum, ou Olodumare, o ser supremo da religião Yorubá. E a primeira vez que se casou foi com Orumilá, o orixá dos segredos, e depois se casou com Olofim, com quem teve 10 filhos, o que fez com que ela fosse chamada de mãe dos orixás. E também acabou se casando com Aganju, e com ele teve 10 outros filhos. Outro mito fala que Iemanjá decidiu deixar a terra onde morava contra a vontade de Olofim Odudua. Ele enviou um grande exército para trazê-la de volta, mas Iemanjá usou seu feitiço, que aprendeu de Olokun, e se transformou em um rio e foi levada até o oceano. Há também uma história em que Iemanjá chegou até Abeokutá, onde se casou com um rei local chamado Okere, sob a condição de que ele não zombasse dos seios dela. Porém, um dia Okere chegou bêbado em casa e fez várias piadas, e com isso ela acabou fugindo e foi perseguida por Okere, só que acabou sendo ajudada pelo Xangô, que era o seu filho. O Sain é um orixá fundamental nas religiões de matriz africana, sendo associado às folhas, às ervas e à cura. É considerado o grande guardião dos mistérios da natureza, possuindo um conhecimento profundo das plantas e de seus poderes. O Sain é essencial para os rituais de limpeza e cura, sendo responsável por fornecer as folhas sagradas aos outros orixás. Durante a escravidão, para ser adorado pelos africanos e seus descendentes, o Sain foi secretizado com o santo católico chamado São Benedito. Uma das histórias mais conhecidas sobre o Sain conta que ele guardava
guardava todos os segredos das plantas em uma cabaça. Mas Xangô, incomodado com o fato de Ossain ter exclusividade sobre essas coisas, pediu ajuda ao Oiá, que espalhou todas as folhas por toda a parte. Ossain, então, com grande conhecimento das palavras mágicas, exclamou Ewewassa, as folhas funcionam. E as folhas começaram a voltar para ele. As que não retornaram perderam o poder da cura. Xangô, ao ver isso, reconheceu a supremacia de Ossain sobre as folhas. E mesmo ele tendo até compartilhado certas folhas contra os orixás, manteve a maioria com ele mesmo, mantendo grande segredo para ele mesmo, reforçando seu papel de mestre das ervas e da cura. Galera, o vídeo foi esse. Se vocês assistiram até aqui, não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima.